Bom, pessoal, então, para a gente continuar, né, essas primeiras três aulas, né, falando um pouquinho mais sobre a articulação do tecido ósseo, tecido articular, né, e a flexibilidade articular. Então, a flexibilidade articular é a amplitude relativa de movimento, né, que permite uma articulação. Então, as articulações sinoviais que nós temos, aquelas que são é, ligeiramente móveis, por exemplo, que permite movimentos curtos ou movimentos limitados, né, no nosso corpo. Eu tenho aquelas livremente móveis que têm uma certa liberdade um pouco maior para realizar movimentos, né, em ângulos maiores. Tá? Então, o que é a amplitude de movimento? A amplitude de movimento é o ângulo na qual a articulação ela passa da posição anatômica para um limite extremo do movimento. Então, quando eu faço uma flexão do ombro, né, meu ombro ele tem uma limitação. Eu saio da posição anatômica, na qual o braço está estendido ao longo do corpo, tá? E quando eu flexiono o ombro, tá? Eu atravesso a mão, o braço à minha frente e vou até um limite, tá? Então, essa é a amplitude de movimento, ok? Então, essa amplitude de movimento, tá? Dependendo da articulação, eu tenho os movimentos nos diversos planos, por exemplo, o cotovelo no plano sagital, flexão e extensão, tá? O cotovelo ele não faz rotação, ou faz um mínimo movimento de rotação, tá? E nem também ele faz translação, que é rodar o braço, ok? Bom, rodar o cotovelo. Então, eu tenho essas limitações que são de cada articulação, que depende da anatomia, que depende do treinamento e tudo mais, tá, ok? Então, quais fatores que estão ligados e podem influenciar, tá? O formato das superfícies ósseas, que eu já mostrei para vocês, né? No caso do olecranon da ulna, lá no cotovelo, a fossa olecraniana, né, que não deixa o cotovelo se estender muito além de 180 graus, ok? O músculo ou gordura, então, quanto maior o músculo, a tração do músculo, ele pode limitar a, a flexibilidade articular, tá? A gente fica um pouco mais travado quando a gente tem um pouco mais de músculo, tá? A gordura também que pode tá interferindo aí, né, nessa limitação, tá? Do movimento do articular, ok? Da amplitude articular, aliás, ok? Então, por exemplo, nós temos exemplo nos esportes bilateralmente assimétricos, por exemplo, eu posso ter um tenista que ele tem mais flexibilidade num braço do que no outro, tá? Então, eu posso ter essa condição, né, que o treinamento ou o exercício constante fez com que um membro lateral fosse diferente do outro, tá, na questão de amplitude de movimento. A tensão de ligamentos e músculos, tá, como a gente já comentou, os músculos, né, muito travados, né, com pouca extensibilidade, eles podem provocar uma limitação também na amplitude articular. Tá? A tensão dos ligamentos, a mesma coisa. A diminuição da temperatura, que também pode influenciar, ou seja, quanto mais baixas as temperaturas, menos flexibilidade eu vou ter, ok? Mesmo porque os tecidos estão mais, esses colágenos músculos estão mais frios, né, mais contraídos, o que acaba é, não permitindo uma amplitude articular maior, ok? Bom, e aí, o que é importante, né? Que a amplitude articular, ela depende também de fatores do treinamento, não só genéticos, de formação do corpo, anatômicos, mas também do treinamento, ela sofre influência, tá? Então, a flexibilidade, ela é uma capacidade física, então ela está suscetível ao treinamento. Quanto mais se treina, maior flexibilidade você tem. Claro que considerando toda a questão anatômica também, ok? E o método de treinamento da flexibilidade chama-se alongamento, que todo mundo já conhece, ok? Então, um alongamento é um método ou técnica de treinamento da flexibilidade. Quanto mais se treina, maior ganho você tem. Parou de treinar, o princípio da reversibilidade, você volta ao estágio anterior, ok? E aí eu tenho vários tipos de treinamento, tá? Que eles podem ser específicos para o tipo de atividade que você vai fazer ou pelo o tipo de esporte que você pratica. Eu tenho um alongamento balístico,
tá? Que é aquele, o balístico é o alongamento em que eu vou fazendo movimentos. Então, eu começo a movimentar os ombros subindo e descendo. E a cada repetição que eu faço, eu a cada repetição que eu faço, eu acabo por aumentar um pouquinho mais a amplitude articular, ok? E eu tenho o passivo, na qual alguém vem, eu posso com uma força externa, ele vai me alongando até chegar no meu limite e vai aumentando a força externa, vai fazendo com que eu ganhe um pouquinho mais de amplitude articular. Ok? Quais são as vantagens e desvantagens, tá? O balístico, ele é vantajoso porque ele acaba aquecendo a articulação, mas ele tem um porém, o porém da lesão articular, tá? Se você tiver com a articulação, às vezes, um pouco debilitada, quando você realiza movimentos balísticos, você pode promover outras lesões, tá? Na articulação. E o passivo, na qual a força externa ele vai colaborar, tá? Na sua flexibilidade, ok? Bom, entre o ativo e o ativo é quando o meu próprio corpo realiza, através de uma contração do músculo agonista, eu acabo fazendo o alongamento do antagonista, ok? Então, se eu contrair, por exemplo, o tibial anterior, né, eu tenho, ao mesmo tempo, um alongamento da panturrilha, que são os músculos solear e gastrocnêmio, ok? Então, o simples fato de contrair a panturrilha, o solear e o gastrocnêmio, eu consigo alongar também o tibial anterior, que é o osso lá da tíbia, né? O, a canela, né? Eu consigo alongar a canela, ok? E o passivo é quando existe uma força externa que está levando com que eu realize esse alongamento, ok? E aí eu tenho um tipo especial de alongamento que se chama de facilitação neuroproprioceptiva, tá? Então, o que essa facilitação neuroproprioceptiva ela faz? Eu vou ativando alguns elementos dos meus tendões e ligamentos e dos meus músculos de maneira que eles vão liberando e permitindo uma flexibilidade articular maior. Tá? Então, geralmente eu faço um primeiro momento, eu faço um alongamento, alguém vai lá e me alonga, eu faço uma contração contra essa resistência que a pessoa fica segurando, e depois, quando eu relaxo novamente, eu consigo, a pessoa que está me alongando, ele consegue avançar um pouco mais, tá? Então, eu vou fazendo esse ciclo de alongamento, contração e alongamento, ok? Então, essa facilitação neuroproprioceptiva, ela ativa os órgãos tendinosos de Golgi e para que eles permitam a amplitude articular, ok? Isso a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco. Bom, então quando eu falo em facilitação neuroproprioceptiva, eu tenho dois elementos ou duas estruturas importantíssimas, tá? Que controlam essa flexibilidade articular, tá? São eles, os órgãos tendinosos de Golgi, tá? E os fusos neuromusculares, tá? Ou fusos musculares, ok? Então, os órgãos tendinosos de Golgi. Os órgãos tendinosos de Golgi, ele é um tipo de receptor sensorial que fica nos tendões, tá? Então, quando ele é ativado, quando eu faço um alongamento, tá? Ele inibe a tensão do músculo ativado. Ou seja, então se eu estou alongando o quadríceps, quando eu puxo a perna lá para trás, estou alongando o quadríceps, lá no meu tendão patelar, eu ativo o órgão tendinoso de Golgi e ele vai mandar um recado, tá? Por reflexo, ele manda um recado para o músculo quadríceps, pode relaxar o músculo. Aí o quadríceps relaxa, eu consigo aumentar a flexibilidade do meu joelho, ok? E, ao mesmo tempo, ele desencadeia uma tensão nos músculos antagonistas. Então, vamos entender aqui o que eu quero dizer com músculo antagonista e agonista, ok? Então, para mim, quando a gente está falando de flexibilidade articular, o músculo agonista
O músculo agonista é o que está realizando a ação principal. No caso, se eu estou falando de flexibilidade ou estou falando de flexibilidade articular, o músculo agonista é aquele que está sendo alongado, tá? E antagonista é o músculo que está retardando ou está contrário ao alongamento do outro músculo, tá? Do músculo agonista, ok? Isso tem que ficar claro. Então, no quadríceps, quando eu falo que estou alongando o quadríceps, a tensão do agonista, o quadríceps é o agonista, tá? E o bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, que são os músculos que estão na parte posterior da coxa, eles são os antagonistas, porque eles estão contrários à ação principal, que é alongar o quadríceps, ok? Então, vamos lá. Então, os órgãos tendinosos de Golgi, o que eles fazem? Eles inibem a tensão. Se inibir a tensão, significa que ele está relaxando o músculo que está sendo alongado. E, ao mesmo tempo, ele está contraindo os músculos antagonistas, posteriores à coxa. Ok? Bom, então, e os fusos musculares? Os fusos musculares, eles estão localizados, tá, dentro da fibra muscular, tá, dentro do músculo, ok? E esses receptores, eles provocam uma contração reflexa do músculo que está distendido. Então, se ele está no músculo, quando eu estou alongando ou distendendo o músculo quadríceps, o fuso ele vai avisar, contrai quadríceps e relaxa os posteriores, tá? Então ele faz uma ação contrária aos órgãos tendinosos de Golgi, ok? Bom, então eles respondem ao ritmo de alongamento, né? E ao grau de alongamento, ok? Os fusos musculares eles têm uma ação protetora. Então, se você, por exemplo, quando você tem um estiramento no músculo, né? Ele avisa aquela famosa fisgada, né? O que acontece? Você estirou demais ou estendeu demais aquele músculo que passou de um certo limite, ele avisa através de reflexo na medula, né? Fala assim, contrai esse músculo para que ele não continue desse jeito, senão ele vai acabar rompendo as fibras, ok? Ele faz uma ação protetora, ok? Bom, aí vocês ficam perguntando, mas como é que se os dois têm ações diferentes, como é que um vence o outro, tá? Então é importante a gente ter noção disso. Então, para a gente entender, só para olhar aqui na figura, e eu já explico por que que um está relacionado ao outro, né? Então, imagina, aqui eu tenho a fibra muscular, vocês estão vendo a fibra muscular aqui, tá? E dentro das fibras musculares, eu tenho, eles são colocados em compartimentos, né? E aí o neurônio que chega aqui, o neurônio motor, ele chega, ele vai mandar a ação aqui para contrair ou não o músculo, ok? E eu tenho as fibras aqui, logo aqui embaixo, tá vendo? Eu tenho os fusos, que eles são como se fossem sensores mesmo. À medida que essa fibra vai distendendo, eles vão mandando informações, tá? Eles vão mandando essas informações, ok? Então, só para a gente entender, né? Eu tenho aqui o músculo, eu tenho os neurônios chegando ao músculo, desculpa, esse azulzinho aqui é o neurônio, tá? E aqui eu tenho as fibras, perdão, aqui eu tenho justamente as fibras, né? Os fusos, tá, ok? Ou as fibras intrafusais, ok? Então elas estão aqui. Olhando nesse esqueminha aqui do lado, é esse número 2 aqui, tá? Eu tenho essas fibras que estão aqui. Conforme esse músculo ele vai sendo estirado, eu vou tendo, eles vão ativando e mandam a informação. Não contrai, porque senão você vai romper a fibra, ok? Bom, como que funciona tudo isso, tá? Ele funciona por um arco reflexo na espinha, tá? Ou na medula, ok? Então, imagina aqui, no órgão tendinoso de Golgi, ele está aqui. À medida que eu vou alongando ou tensionando o ligamento, aqui o músculo, né? Aí no caso o ligamento, ele vai estirando, ele manda uma informação para a medula, tá? Que manda uma resposta reflexa, que manda uma resposta imediata, tá? E aí ele vai fazer o quê? Para esse músculo aqui, ele vai avisar, relaxa esse músculo.
Ao mesmo tempo, ele manda uma outra resposta também para o antagonista. Então, no caso aqui, se eu alonguei o quadríceps, quando eu provoco tensão nesse tendão aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai falar assim, relaxa o quadríceps, contrai os antagonistas, que são o bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, ok? Bom, na fibra difusa é a mesma coisa, nos fusos musculares. Eles estão lá dentro do músculo, tá? Quando há um estiramento excessivo, o que vai acontecer? Ele vai mandar com que o músculo que está sendo estirado, ele contraia. Para quê? Que quando ele contrai, ele diminui a sua seção transversal, ele diminui, aproxima as fibras, né? O que vai fazer com que ele previne qualquer tipo de estiramento. Tudo bem? Então, o que acontece, Jean? Então, acontece o seguinte, que cada um, por que um compete com o outro? Se eu olhar num gráfico, o que vai acontecer? Quando eu tenho um estímulo, então aqui eu vou colocar a fibra neuromuscular e aqui o órgão tendinoso de Golgi, tá? Então, o que vai acontecer? Eles têm o mesmo estímulo, à medida que o limiar deles são diferentes, tá? Então, o que vai acontecer? O órgão tendinoso de Golgi, ele tem um limite aqui. E o fuso neuromuscular, ele tem um limiar mais alto, tá? Então, quando eu tenho um estímulo, o que vai acontecer? Se esse estímulo ele é agressivo, ele rapidamente ele vai chegar no limiar. Aí eu vou ativar o fuso neuromuscular. Se é um estímulo gradativo, primeiro ele vai passar pelo órgão tendinoso de Golgi, eu ativo o órgão tendinoso de Golgi. À medida que eu vou avançando, 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 eu vou atingindo o quê? A fibra neuromuscular, tá? A fibra do fuso. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho um estiramento que é agressivo, eu atinjo rapidamente o limiar do fuso, o que me faz contrair o músculo que foi ativado, né? E relaxar os antagonistas, para que eu possa proteger o músculo. Se caso eu estou fazendo um alongamento, o que vai acontecer? Estou ativando gradativamente, os órgãos tendinosos estão mandando o recado. Pode relaxar o músculo que está tudo seguro. Eu vou alongando, 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 alongando. Quando eu chegar num determinado limite, eu vou ativar o fuso neuromuscular. Ok? E aí eu vou estabelecer, vou fazer a ação contrária. Bom, então, para a gente fixar bem a ideia, né, a diferença entre um e outro, nós podemos organizar uma tabelinha assim. Qual a diferença entre um e outro? Então, os fusos neuromusculares, eles estão no músculo, tá? No interior do músculo. E os órgãos tendinosos de Golgi, eles estão aonde? Nos tendões. Fácil gravar. Qual é o estímulo que vai ativar o órgão tendinoso de Golgi, tá? Quando eu aumento a tensão nos tendões. À medida que eu vou puxando o tendão, ou puxando, alongando o músculo, eu vou tensionando mais os tendões. E aí ele vai me dar uma resposta de que relaxa o músculo que está sendo alongado, que é o agonista, e contrai os músculos posteriores, tá? Então, só pensar no quadríceps. O mesmo acontece com bíceps e tríceps e assim por diante, tá? Ao mesmo tempo, e aí quando eu olho o fuso neuromuscular, eu tenho uma ação diferenciada. Então, o fuso ele está no interior do músculo. Qual é o estímulo? É o estiramento muscular, tá? E não mais a tensão nos tendões, tá? É um estiramento, é uma ação mais agressiva. Quando eu tenho esse estiramento muscular, ele começa a se tornar agressivo, ele vai mandar fazer o quê? Contrair aquele músculo que está sendo estirado e relaxar os outros, tá? Senão iria dar uma co-contração, um ia disputar com o outro e a gente não ia saber quem ia vencer essa guerra, ok? Bom, então é importante lembrar sempre que esses fusos, né, essas estruturas, elas são importantes para garantir o quê? O bom alongamento muscular, o bom aumentar a amplitude articular, tá? E é importante a gente olhar quais são os princípios que levam ao aumento da flexibilidade, o treinamento, ok?
Então, eu tenho lá eu posso fazer um treinamento de alongamento passivo, eu posso fazer um treinamento ativo, eu posso fazer um alongamento da facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é aquele que eu vou fazendo eu relaxo e alguém me alonga, essa pessoa vai fazer uma contração contrária ao que a minha pressão que eu estou fazendo, né? E depois ele relaxa de novo e eu vou avançar um pouco mais, ok? Então imagina, é como se eu estivesse fazendo assim, o meu punho. Então eu vou alongar, estou puxando meu punho aqui, tá? Então eu seguro lá por 6 segundos, conto até 6, né? E eu faço uma força contrária à resistência. Seguro mais 6 segundos e quando eu relaxar, consigo ir um pouco mais, ok? Mais 6 segundos, tá certo? Essas técnicas são importantes também para antes das atividades que vamos realizar, né? E após também para é, é, ativar a musculatura e as articulações, né? As estruturas articulares para um exercício mais seguro, ok? Tudo bem? O que pode acontecer? A flexibilidade, perdão, a flexibilidade também ela é dependente também da idade. À medida que a idade avança, nós vamos diminuindo a nossa flexibilidade. Lembrando que as mulheres elas têm uma flexibilidade maior que os homens naturalmente, tá? Mas tudo é passível de treinamento, ok? Quando a gente olha um ginasta, por exemplo, um ginasta que ele tem grande grupo muscular, tem grande musculatura e ao mesmo tempo ele é muito flexível para realizar as atividades que ele faz, né? Então é importante a gente estar atento a isso. Você já tem uma avaliação, então vocês podem estar clicando nesse link ou visitando esse link, que lá no Google Formulários tem uma avaliação já para contar a nota da primeira prova, tá ok? E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar entrando em contato que eu vou atendendo vocês. Um abraço, até a próxima.